Fala pessoal, e hoje na Juris Podcast teremos um encontro com um amigão nosso, um advogado criminalista, respeitado. Quem seria, Matheus? Ó, o cara é foda, mas antes de falar, a gente tem que falar que a gente tá no MCM Studios, aqui na região da Avenida Paulista, São Paulo, o melhor estúdio de podcast do Brasil. E estamos aqui também patrocinados pela Vinho e Ponto, de Cotia, que mandou esse vinho aqui pra gente, Zapanzucum, vinho orgânico, né? Um vinho de altíssima qualidade, sabor maravilhoso, né? E quem tá hoje aqui com a gente é ninguém menos, ninguém mais que Marcelo Savoy Pires Galvão, nosso querido amigo, advogado criminalista, formado pela Faculdade de Direito de Sorocaba em 2003, especialista em Tribunal do Júri, especialista em execução penal, um grande advogado da região de Sorocaba. O cara manda em Sorocaba, né? Se o cara quer advogar em Sorocaba no criminal, tem que falar com ele, né? Melhor advogado criminal de Sorocaba. Seja bem-vindo, Marcelo. Você é nosso amigo, a casa é sua. Mas antes de eu passar a palavra para ele, a gente tá deixando ele mais nervoso ainda, porque a gente passa, a gente pega. O Marcelo, ele faz parte aqui da história da Live Jurisprudência Comentada, né? O projeto que começou eu, o Glauber, o Neto, né, lá de Biúna, num bate-papo despretensioso. O time foi aumentando e eu sempre ali acompanhando postagens nas redes sociais, eu descobri o Marcelo. Sempre atuante ali, atualizado com as novidades. O cara é foda, né? O cara... às vezes sai a decisão lá em Brasília, nem foi publicada. O cara tá sabendo já, né? Tá sabendo. O ministro liga pra ele pra perguntar se vai dar decisão. Ele deve ter acesso aos gabinetes dos ministros ali. E aí foi convidado, aceitou e praticamente é um dos nossos colegas mais atuantes ali, já fez congresso conosco e obviamente nós não deixaríamos de bater um papo aqui com ele. Marcelo, muito obrigado. Eu sei que Sorocaba não é logo ali, acordou cedinho. E olha, Matheus, é difícil esse cara, viu? Só tá hoje aqui porque ele falou, não, eu vou dar uma passadinha, vai ter um show lá do tal do Bruce Dixon, eu vou aproveitar e vou passar lá. O cara, só porque ele foi dar VIP do Bruce Dixon e vai almoçar antes aí no restaurante quem esse tal desse Bruce Dixon? O cara fala, só vou passar porque vai ter show desse cara. Beleza. E também porque o Corinthians não tá jogando. Se tiver jogo do Corinthians já não vinha. Se tiver ali um bate-papo com o ministro, mas se tiver, por exemplo, o jogo do Corinthians, ele não aparece. Não aparece, porque ele vai de helicóptero lá pra arena, né? Enfim, Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, pessoal. Agradeço os elogios exagerados. Queria ter essa fama toda, esses contatos todos. Essas decisões que eu consigo é mérito dos grupos de WhatsApp, que ajudam bastante o advogado. É sempre um prazer participar das lives, né? Desde o começo. Foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Sou bem tímido. Então agradeço o convite já naquela oportunidade. Gerou aquele nosso congresso que a gente fez também, o congresso de Direito Penal durante a pandemia. Né? Foi uma das conquistas que a gente conseguiu naquela época. E que congresso, hein? Só nome pesado, hein? Só fera, né? E bom, vamos bater um papo aqui. Vamos ver o que a gente consegue acrescentar aí pro pessoal que nos assiste. Eu não falei uma mentira aqui, né, Matheus? Se você quiser ficar atualizado, siga o Marcelo. Marcelo, fale para os nossos amigos advogados criminalistas, estudantes aqui, a sua conta, seu Instagram. Você tá com o Instagram, não tá? Então, eu tô com o Instagram meio devagar. O que eu tenho é o Instagram do escritório, né, que é o Luquezzi Galvão em Cuba, Advocacia, LGK. E pessoal, eu dei um tempo aí na rede social. E o que eu faço é ficar mesmo bombando mensagem aí, informação, jurisprudência nos grupos de WhatsApp. Essa aí é a minha função atual. Essa é a minha contribuição nos grupos. É o cara do Zap, né? Já chega as decisões lá. Uma das fontes de atualização minha é o Marcelo. Então chega antes, né? Petição, decisão, já chega um dia antes do que vai sair. Nem publicou ainda ali no STJ. Não teve nem assinatura eletrônica do ministro e já tá no grupo. Às vezes eu nem li, eu mando pra ver o que vocês opinam. Aí já facilita pra mim, também corta caminho, né? Não, mas falando sério, né? Grande advogado criminalista, né? Um tribuno do júri, alguém conhecido em Sorocaba, né? Um amigo nosso também. Foi presidente da comissão da advocacia criminal, lá fez um trabalho muito bacana, sempre atualizando os colegas, sempre participativo conosco. Realmente, pessoal, sigam o nosso colega Marcelo aqui, que
Sigam lá, vale a pena seguir ele nas redes sociais. Também não esquece de seguir a gente, né? Não se esquece de seguir o Live Jurisprudência Comentada. Também o nosso arroba aí do Henrique, qual é? É Henrique Goncalves Sanches, arroba não, underline ADV. Nem eu sei direito. Pô, você nem sabe seu arroba, pra falar. O meu é arroba Matheus R. Falivene, o RHERRN, um puta nome... Vai ser meu nome, eu não tenho outro, né? Então me sigam lá também, sigam a gente, acompanhem nossas lives, nossos... Fica mais fácil seguir lá, Live Jurisprudência Comentada, que tá todo mundo lá. Aqui. Sim. Sigam o Vinho pessoal. Ponto. É isso, o pessoal da Esquece de seguir o Vinho Ponto aí, comprem vinhos lá. Melhor loja de Cotia. Isso, Vinho Ponto, underline, Cotia. Conhece Vinho Ponto lá em Cotia, na Granja Viana, Marcelo? Eu nunca fui lá, mas eu já, quando assisti o outro episódio aqui que vocês fizeram com o colega de Sorocaba, com o Mauro, foi a primeira vez que eu ouvi falar da empresa, eu já entrei pra ver a rede social deles. E agora tomando esse vinho... Pessoal, procurem a Daisy lá. Fala, fui lá, eu assisti o podcast... A Daisy caprichou nesse vinho de hoje novamente, hein? Bom. Vinho bom. Pô, parabéns, Daisy. Obrigado. Mas, Marcelo, passar daqui as preliminares, Matheus? Preliminar é sempre importante, né? Mas... Pra entrar no clima. Fica o clima mais ameno. Eu vi ali que o Marcelo, ele tem especialização em tribunal do júri. E ele é um advogado especializado realmente prática no júri. E parece que o Marcelo já enfrentou aí uns júris já meio que... Casos pesados, hein? Casos pesados. Tem. Geralmente, né, infelizmente, quando chegou no júri, sempre é algo mais pesado, né? E mas dúvida... tem uns casos que ainda os participantes do processo deixam mais interessantes. Ô Marcelo, porque é o seguinte, o Matheus ele é de Campinas, né? Mas eu sou da capital, mas o Matheus mora aqui eu moro aqui faz 12 anos já, sou advogado aqui em São Paulo. E a impressão que nós temos que as coisas complicadas, né? Os crimes graves só acontecem aqui na capital. Mas hoje Sorocaba praticamente virou quase que um distrito de São Paulo, né? É igual Campinas, tá 90 quilômetros, né? Tá pertinho, exatamente. Né? Você 40 minutos, você tá lá. E a gente acha que as coisas graves acontecem aqui nas comunidades, sejam feminicídio, que acontece bastante, né? Não tem mais muito essa questão de homicídio em briga de bar como tinha antigamente. E o interior, Marcelo, como que tá ali Sorocaba? É uma cidade muito grande, população grande, a questão das indústrias, empresas crescendo, mas também tem ali a parte mais periférica. Como que você fala para nós ali em relação a esses crimes contra a vida? Fica muito mais na questão ali da periferia, tem muita coisa, a questão do feminicídio, ou tem também questões de crime contra a vida de pessoas de classe média, classe alta. Como que tá Sorocaba nesse sentido? E como que é ser advogado criminalista no interior? Que é uma experiência que eu não tenho. Eu sou de Campinas, mas eu sempre advoguei em São Paulo. Então, queria saber como é que é ser advogado no interior, fazer júri no interior. O que tem, acho que de diferente no interior é aquele lance mesmo de cidade menor, o pessoal às vezes se conhece, então às vezes dá mais repercussão, qualquer tipo de crime assim, ainda mais crime contra a vida, chama mais atenção, fica mais gravado na memória, né? Não é tão cotidiano como aqui em São Paulo, então o jurado, mesmo que demore, o que demora um processo às vezes para levar, né, para o plenário, 3, 4 anos às vezes, a pessoa ainda lembra da época, da notícia, da repercussão que teve, e acaba, queira ou não, influenciando também o jurado, né? Acho que aqui em São Paulo, como é uma cidade muito grande, é muita notícia, muito crime também acontecendo. Acaba passando, né? Passa, se não for daqueles casos de alguém famoso, ou de classe média, tipo um caso de Nardoni, que aí chama atenção, que usa luminol, né? Tudo aquilo que se não é rico, de periferia não usa. Se a vítima, o autor não é rico ou não é famoso, aqui em São Paulo vira mais um caso entre 50 que aconteceram naquele dia, né? Em Sorocaba é um pouco menos. Aí já o pessoal ainda consegue lembrar um pouco mais. A minha atuação, eu atuo também no convênio da Defensoria Pública, né? Então tem bastante caso de periferia. Os clientes geralmente, né, que não tem condição de contratar um advogado. E aí nesses casos metade, eu diria que tem alguma relação com droga, pelo menos metade. E a outra metade, pelo menos da pandemia para cá principalmente, é feminicídio. Tentativa ou consumado. Muito, porque de isolamento social, né? E quando não se misturam as duas coisas, né? Que é o cara usa a droga, o cara ou a moça usam drogas, e aí exacerba não, né? Exalta aquele machismo que tem dentro e vai acabar culminando num feminicídio. Então, se não é um crime de droga, tráfico, dívida, acerto de conta, facção com facção,
acaba caindo no feminicídio e violência doméstica. E tem essa questão de facção com facção lá em Sorocaba? Tem, Sorocaba tem. Sorocaba tem bastante estabelecimento prisional, tanto Sorocaba como a região, né? Tem muita cadeia. Então você tem... Sorocaba é interessante, acho que é um pouco igual Campinas. Porque você tem... Você tem ali a questão prisional, você tem ali a questão do pessoal que mora mais retirado, área rural, tem a parte empresarial, tem a parte comercial, os bairros bons ali, Sim, tem a né? parte rica, tem periferia. Quer dizer, talvez não tão exagerado quanto São Paulo, né? Porque São Paulo, a riqueza e a pobreza talvez são mais extremas. Mas no interior tem isso também, né? Se você vê Campinas, Sorocaba, tem essa... Então, Matheus, essa questão aqui em São Paulo da distância ela é relativa. Porque se você pegar ali, por exemplo, o Tribunal do Júri ali, que é de competência da área lá de Santo Amaro, Sim. Eu já até comentei isso aqui. Muitas vezes você pega um jurado que mora no Campo Belo, um bairro bom, tá julgando briga de bar lá em Parelheiros. Sim. Mas... E é a mesma competência do Tribunal situação do Júri, socioeconômica né? totalmente diferente. Mas acho que isso é um problema do júri. Porque geralmente o jurado, eu queria até perguntar pro Marcelo, eu não sou muito de júri, tá? Minha área é econômica, eu faço um júri ou outro. Mas assim, muitas vezes o jurado é alguém de classe média, né? Sim, em Sorocaba a maioria é funcionário público e de empresa. E a maioria é professor da rede pública. Professor. Grande São Paulo interior é assim, é sempre professor ou funcionário... Aqui em São Paulo, funcionário público, alguns religiosos estudando direito. Aqui aparece bastante estudante de direito também no júri. Lá eu não peguei nunca assim um estudante de direito. É professor, maioria, mas disparado. Um ou outro, assim, de área de exatas. Sim, daí né, o cara da calculadora ali já fica preocupado. E aí o advogado já tem que ficar atento, dependendo qual vai ser a tese, porque é um entendimento bem diferente, né, do que a gente está acostumado. A gente muita lógica, né? Mas tem também essa questão, é mais fácil ter essa mistura, né? Da classe alta com a classe baixa, porque tá todo mundo muito mais próximo. Mas como o Henrique falou, a diferença entre esses dois polos acho que é menor do que em São Paulo. Então, o muito rico de São Paulo em relação ao muito rico de São Paulo mora num apartamento de 30 milhões e tem um helicóptero e uma Lamborghini, né? E o pobre ganha R$1.000. Sim. Então, quer dizer, essa diferença em São Paulo é muito mais grande. Mas assim, quando você tem um jurado tão planificado, assim, tão meio padrãozinho, como você escolhe? Como que você, naquele momento com a lista, você tá com a lista ali, você faz pesquisa, você vai no Instagram, vai no Facebook ver quem é a pessoa, no Google. A gente tentar feito pescar. Isso, rede social, a gente tenta fazer Contrata detetives, drones. Infelizmente, os clientes não querem gastar nessa parte. Eles não entendem a importância de investir nessas outras áreas. Eles querem pagar só o advogado. Né? Mas a gente faz essa pesquisa de rede social. E uma coisa que eu aprendi num curso do professor Vendramini, que acho que até o Mauro Ribas mencionou aqui, né? Eu fiz um curso da OAB, era com ele, um curso de júri. E ele sempre falava, chegue bem antes. Fique dando bobeira ali, perto do jurado, escuta do que eles estão falando, bate um papinho furado, e você vai ganhando pra que lá, a tendência política do cara, se o cara tá com pressa pra ir embora, se o cara tá cafezinho do fórum, vai lá tomar um café, ver o que você tá falando. E é bom, e também vai já também te deixando mais simpático, porque o promotor e o juiz estão sempre no fórum, todo mundo se conhece, entre eles já são próximos, né? Não é a exclusividade de Sérgio Moro e Dallagnol. E aí o jurado, queira ou não, também, né? Principalmente em Sorocaba, tem quase que jurado profissional. Tem aqueles que todo ano estão lá. Sorocaba tá assim, então? Porque também. Aqui na capital, eu também não sou do júri. Mas na capital o jurado é profissional. Principalmente primeiro tribunal do júri. E Sorocaba tá assim, então? Tá sim, Sorocaba também tem aquela galera que você vê sempre, você já sabe que o cara tá... Teve um júri que eu fiz que a gente conseguiu a absolvição e depois uma das juradas veio relatar que, inclusive, ela passou por uma situação parecida, era um caso de abuso, de violência doméstica, então ela já até era bem tendenciosa, no caso, ela disse que a gente conseguiu até mudar a cabeça dela, mas ela é uma dessas que ela é profissional, e assim, até me causou um pouco de preocupação, porque ela, obviamente, ela vai com uma tendência a buscar uma condenação pelas experiências que ela viveu. Já conhece o promotor, sabe que é o promotor, sabe que o cara fala coisa séria, né? Isso que o Marcelo tá falando aqui agora é muito pertinente, porque ontem ele acabou também compartilhando conosco no grupo o caso lá do Rio Grande do Sul. O que aconteceu lá, Marcelo? O caso Bernardo, né? Naquele caso, depois do julgamento, a defesa descobriu que nas redes sociais tinham várias postagens prévias de um dos jurados já tendencioso, deixando claro que o réu tinha que ser condenado. Então ali não teve imparcialidade nenhuma, né? A defesa agora vai tentar anular o julgamento com base nessas postagens,
Porque perceberam que, obviamente, era um jurado desses profissionais que vai ao fórum para fazer justiçamento, né? Para buscar a prisão para todo mundo. Ele não tá lá para ouvir realmente o que ocorreu, ouvir os dois lados. E é bem complicado. A ideia do júri justamente é trazer uma imparcialidade, às vezes, até maior do que do juiz togado, né? Um elemento humano, né? Sim, e o juiz togado, ele tá lá todos os dias, né? Da hora que chega, a hora que sai do fórum, fazendo audiência, lidando com o processo. Não tem como, é um ser humano, vai ficando contaminado. A gente sente isso, uma tendência sempre a dar mais crédito para acusação. E o jurado seria uma ideia de dar uma renovada, refrescar, trazer pessoas que não tenham essa influência prévia, né, de outros processos, mas infelizmente na prática acaba tendo esses jurados aí que já tem uma... Isso é um caso isolado, uma hipótese isolada? Você consegue perceber muito disso lá em Sorocaba, depois que o jurado já estava, entre aspas, contaminado? Não, na maioria das vezes eu consigo pegar assim, um ou outro que você já vê que já entra, vem perguntar alguma coisa, ou já fala, aí, como que é o caso hoje, doutor? É porque, né, semana passada a gente condenou um. Aí você já fala, a gente condenou um. Olha. Você já sente ali... Então tem isso, que os jurados também, eles têm às vezes eles revelam o voto do julgamento anterior. Os jurados têm estatística, né? Exatamente. O cara aí, ó. O cara, né? Isso então é difícil. Chama, na hora você já faz uma marquinha ali na lista, né? Esse aqui a gente já fica atento. Mas às vezes você não consegue escapar, né? Na hora de recusar... Então você já conhece os jurados que funcionam lá em Sorocaba. Tem, né? Chega na metade do ano, a gente já tá sabendo bem como a coisa funciona. E você faz aquele estudo preliminar do jurado, você vai lá na rede social dele, dá uma... Sim, a gente tenta. O problema é quando é rede social fechada, né? Quando é privado. Adiciona o cara, mano. Mas geralmente quem tem alguma tendência para um lado ou para o outro é aquele cara que é muito ativista na rede social, né? Então fica fácil de pegar. Eu acho que o pior problema, às vezes, não é nem esse, sabe? Porque, como eu falei, teve uma oportunidade que eu consegui convencer alguém que estava já meio pré-determinado a condenar. Eu acho que o pior é aquele jurado que não queria estar lá. Quer ir embora rápido. Esse aí quer ir embora 3 da tarde. E tem aquela coisa, né, do jurado que te procura antecipadamente. Pô, doutor, eu tenho que ir hoje no médico, dá pra dispensar. Me dispensa. O juiz pede, às vezes. Até pra mim, o juiz chegou e falou, doutor, o jurado tal pediu pra ser dispensado, o senhor dispensa? Pra mim, dispensa, pode ir pra casa, vai pra casa. Porque se eu pôr esse cara... Você tá lascado, me segurou aqui, vai se ferrar agora. Se eu pôr esse cara na tribuna, eu falei, se é advogado me quis, beleza. Não, eu sempre tenho mais do que eu posso recusar. E aí eu deixo sempre claro, falo, olha, por via das dúvidas, fala também com o promotor, de repente se eu já não puder mais dispensar ali, o promotor já tá sabendo que você não quer ficar, que você não pode ficar... Né? E aí até joga um pouco a bomba pro outro lado, né? Que aí depois se o promotor... Eu falo, eu já gastei a minha recusa, aí o promotor vai lá e aceita o cara que não quer ficar, de repente já ele entra meio contrariado com a acusação, quem sabe, né? Não, pra mim, se você tá com 15 jurados lá, se tem mais que 15, se um quer ir embora ou outro e tem 15 pra formar lá... Pode ir. Vai embora, vai pra casa. Porque se esse cara sentar lá, ele vai estar puto, ele não vai ouvir. A defesa fala depois, então ele vai estar cansado, vai estar saco cheio. Pensando no compromisso que ele queria estar e não tá, daí vai condenar, é mais fácil condenar sempre, né? É mais fácil nessa via condenação do que via absolvição no júri. Sim, sem dúvida. Na cabeça do jurado. Porque a defesa, ela entra perdendo, né? Ela tem que meio que tentar convencer o jurado. Tem a polícia que diz que é a pessoa que cometeu aquele crime. Já teve a primeira fase do processo, onde foi ouvido, o juiz também entendeu que é crime. Que tem alguma coisa ali. Então, tem aquele papo que a acusação gosta de usar também, de que a gente só tá lá porque tá ganhando pra isso, porque foi pago, ganhou milhões, né? E ele tá lá, parece que tá de graça, né? Parece que não tem salário. É o Batman, ele é o Batman. Exato, o Batman. Tá lá só pra fazer justiça. E você já conseguiu identificar o perfil do júri de Sorocaba? Ele é mais pró-sociedade, mais pró-réu? Ou você não conseguiu ainda... Não, a minha sensação é de que é mais pró-sociedade, se podemos assim dizer. Acho que todos são difíceis ter um júri pró-réu, né, hoje em dia. Eu acho. Não, Grande São Paulo, a depender do caso, né, não dá pra generalizar. Uma coisa já deu pra perceber, feminicídio, cara... É bomba. Mas é o momento também que a gente tá vivendo, né, de maior defesa do direito à mulher. Acabou de sair uma lei mandando as DDMs ficarem abertas 24 horas. Então o momento influencia, né? A mídia toda hora, qualquer momento que você abrir um portal de notícia tem um caso de feminicídio. Sim. Então o momento é esse, é de punir o momento é ruim, todo mundo. Tem vara especializada em Sorocaba de violência doméstica? Tem uma vara especializada, tem a DDM lá também. Agora, vamos ver se vai abrir 24 horas. E como que é essa vara? Ela é protecionista? É realmente algo neutro? Eu até me surpreendi quando, nesse pós-pandemia, comecei a atuar mais lá. Eu achei ela bem justa, por assim dizer.
imparcial como a gente espera. Não neutro, né? Porque já teve casos que eu atuei que foi pedido medida protetiva e até eu entendia, eu defendendo ali o investigado, até eu entendia que era cabível, o MP negou. Aí precisou o meu cliente insistir no erro bastante para daí sair depois uma protetiva. Mas sabe que eu tenho visto isso também, viu? Teve um tempo em que essas especializadas eram muito pró-mulher e agora vem, talvez não tendo um equilíbrio, mas tendo talvez uma imparcialidade maior. Por conta de abusos que foram cometidos e erros que foram cometidos. Exatamente. Né? Questões aí de denunciação caluniosa, de tirar o marido de casa quando não aconteceu nada na verdade. Então tô vendo eles com uma ponderação um pouco maior. Inclusive com aquelas audiências do artigo 16. Sim. Da Lei Maria da Penha. Muito mais do que tinha. Antes não tinha aquela audiência, não existia. De uns 2 anos pra cá, começaram a fazer. Pra ver, quer a protetiva mesmo? O que aconteceu tal. E nos casos que eu consegui atuar no inquérito, na fase de inquérito, a maioria não, nenhum virou denúncia. Porque você já traz ali testemunha, tal, vê que é só palavra de um contra o outro, que não vai vingar, movimentar o judiciário e já morre. É que, infelizmente, ainda são poucos os clientes que têm interesse em buscar um advogado para fazer uma defesa ativa na fase de inquérito, né? Isso é uma coisa interessante. Que o pessoal sempre fala, quão importante você considera que é uma defesa ativa no inquérito, uma defesa não só ativa, como proativa no inquérito, que busca provas, que faz investigação defensiva. Você acha isso importante? Que é crucial. Fundamental. A minha experiência, acho que uns 90% das vezes a gente conseguiu que o inquérito não virasse uma ação penal. Fazendo um bom trabalho no inquérito. Só já levar a testemunha, porque senão vai aquela coisa, né? Só quem estava na hora ou quem a própria vítima apontou... Vai unilateral, o promotor vai ler e vai denunciar para daí em juízo ouvir todo mundo. Quando você já leva o outro lado, você já mata. Vale muito a pena. É que o cliente pensa que se virar processo, daí eu gasto dinheiro. Que precisa de advogado no inquérito? Não precisa. É melhor. Tem essa mentalidade ainda do cliente, né? De não querer gastar no inquérito. Se não é um cara com grana mesmo, que entenda também que você vai... Porque a gente não pode prometer resultado. Não, né? Mas a gente sempre leva a entender que, olha... A chance é grande, é melhor, pelo menos é mais uma chance, né? Antes de virar uma ação penal. Você tem uma chance antes que já mata no nascedouro, né? A questão. Penso isso, o inquérito policial, muitas vezes o pessoal não dá valor pra ele, né? Mas ele é muito importante. A defesa do inquérito policial é muito importante. Sei que o cliente muitas vezes não quer pagar, não quer gastar uma grana alta no inquérito, né? Assim, tudo bem. Tipo, mesmo que ele lida com penal econômico, caso de ticket maior, mesmo tem esse problema. O cara fala, tá só no inquérito, foda-se. Toca aí, entendeu? Mas essa defesa ativa, né? Essa questão da investigação criminal defensiva, né? Isso é importante, né? O advogado tem que ir atrás. Acho que isso falta no advogado brasileiro. O advogado criminalista brasileiro, no geral, ele não tem essa mentalidade de investigação defensiva proativa ainda. Ele é muito passivo, né? Sim. Deixa acontecer. Só defende mesmo. Só defende, Não tem a questão, vou buscar uma prova, vou buscar uma câmera, vou ver a rua como é que é, tirar umas fotos, esse tipo de coisa, né? Eu acho que em determinados tipos de investigações, a defensiva ela é extremamente importante. Mas qual que é o problema? Custo. Exatamente. Você vai fazer uma perícia particular, existem excelentes peritos. Só que pau, 20 pau, 50 pau. Não tem. É extremamente caro. Se você for para o lado econômico, piorou ainda, porque são mais complexas. Sim, o contador vai gastar mais caros. A quantidade de documentos envolvidos. O número do processo é muito maior, né? E você não consegue dar garantia que gastando tudo isso. Não, vai dar certo. Vai dar tem um processo que o volume principal dele tá com 227 mil páginas. Nossa senhora. Quer dizer, pra você ler isso, você precisa de uma equipe. E outra, Matheus, você entra ali num processo ali de crime de natureza econômica, né? Do outro lado, você tem o GDEC. Eles têm uma estrutura, são especializados. Então, você vai pegar um inquérito policial, que se for inquérito, né? É o procedimento que é o PIC, né? Tem lá suas 5 mil páginas, tem ali... tem um contador deles, né? A prova técnica deles. Né? Da Polícia Civil, Polícia Científica. A Polícia Civil, eles estão fazendo a análise... isso que eu pensei. A Polícia Civil melhorou muito, né? Acho que talvez no interior você perceba isso também. Sim. Parece que a Polícia Civil melhorou muito nos últimos 10 anos, né? Eu advogo vai fazer 13 anos. E eu vejo como melhorou. Como mudou, na verdade, a Polícia Civil nesse tempo, né? E deve melhorar mais, porque o STJ tá fazendo de tudo para ajudar. Para fazer com que eles melhorem a qualidade da investigação. Sim. Então, Matheus, o que eu estava falando, em crimes contra a ordem econômica, se você não tiver um escritório especializado com uma equipe multidisciplinar, a sua chance de ter complicação
É alta. Aqui em São Paulo, os juízes ali da vara, né, especializada de lavar dinheiro, são excelentes. Mas o GDEC também, o Ministério Público, também é muito bom. Sim, se você chegar lá com aquela defesa clássica, a presunção de inocência... Não vai colar. Esquece que não vai, cara. Mas acho que isso aí em todo caso hoje, tá? Mesmo caso de júri, ou caso mesmo mais simples, tudo bem. Essa história, faltou prova, isso aí funciona às vezes. Mas o proativo geralmente é melhor. Se você for pensar no júri, também tem isso. Se a defesa não corre atrás, fica só na... vai dar falta de prova... E tem uma questão, Matheus. A depender do crime, você vai ter que entender muito do administrativo. Também, porque o problema começa na esfera administrativa e vira o criminal. Sim. E às vezes você precisa bater no administrativo para fazer efeito. Então, assim, você precisa ter um escritório especializado em várias facetas. Se você chegar naquela lá, presunção de inocência, compete... Cara, esquece. E em casos de homicídio também. Sim. Você tem que ter ali um cara perito. Do júri. Pô, lá o escritório lá, o nosso, a gente tem um perito que ele é da época do Pinochet, cara. Porra. Ele, quando vai fazer perícia, ele vai até com drone. E nós tivemos um caso no interior aí que a perícia, assim, do IC, com todo respeito, também é uma instituição importante, mas, assim, pela quantidade de trabalho... Tá meia boca, né? Eles fizeram um laudo, assim, que vai até contra a física. O carro bate de um lado, ele deveria para um outro, eles colocaram do outro. E aí nós entramos ali contra uma outra perícia particular. Cara, perícia, assim, tipo CSI, né? Assim, coisa do outro mundo. Eu falei, porra, o Ministério Público vai denunciar, né? E já estava até indiciado pelo delegado. Nada. Veio um monte de cota do Ministério Público e o IC não conseguiu responder nada. Ou seja, foi feito ali... Eu não vou falar que foi feita uma investigação defensiva, porque formalmente não foi. Mas, assim, materialmente ela foi. Sim. Fomos atrás de provas, pegamos todas as informações. Mas voltando à questão da investigação defensiva, infelizmente é pouco difundida dentro da própria OAB. Você não consegue ver cursos. Não tem. Palestras. Você não tem... Falta uma cartilha, talvez, da OAB. Como você faz aquele termo de investigação defensiva? Vou ouvir uma testemunha. Tudo bem, eu faço gravado, geralmente. Mas, tipo, eu tenho que dar um termo pra ela assinar ou não? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Um código de processo, por assim dizer, da investigação procedimento. defensiva. Como que eu faço a cadeia de custódia da prova que eu tô colhendo na investigação defensiva? Tudo isso, quer dizer, pra não ter um problema ético, né? Sim. Também. E uma coisa que eu queria perguntar. Você falou que advoga bastante pra defensoria, né? Pro convênio. Como que é advogar pro convênio? Acho que essa é uma dúvida que talvez o pessoal que assista aqui o nosso podcast tem. Porque aqui em São Paulo eu nunca advoguei, tá? Eu particularmente nunca advoguei pro convênio. Porque pra mim eu entendia que não valia a pena financeiramente o custo do processo pra aqui em São Paulo. Porque aqui em São Paulo, se vier com fora pegar um Uber, eu vou gastar 50 pau, 100 pau pra isso. Nesse ponto, financeiramente compensar, né, eu tô quase 20 anos, não compensa. Inicialmente, como uma boa parte dos advogados começa principalmente no interior, eu fazia todas as áreas, civil, criminal, pra movimentar escritório. Você fica naquela ilusão de que um cliente vai chamar outro depois... E nunca. Aquele que ele indica também é outro que vai precisar da defensoria, não vai te contratar no particular. Aí depois que eu já tava mais... É quase uma regra, né? O cliente mais baixa renda indica um baixa renda, o cliente mais alta renda... Mas você começa a carreira, você acha que vai ele vai ter um amigo que tem um pouco mais de dinheiro. Então aí depois eu falei, não, vou ficar só na área criminal, que é o que eu gosto. Pela questão mesmo, duas questões, um pouco para retribuir para a sociedade, de verdade mesmo, porque eu não ajudo ONG nenhuma, não participo de igreja, então é uma forma minha de ajudar a população. Uma missão social. Isso, sempre aprendo alguma coisa, esses geralmente são os casos que acontecem as coisas mais fora da casinha, né, são os que... difíceis, mais são complexos, os mais diferentes, são sempre os casos que tem alguma coisa a mais. Então, vale por essa lição. E hoje eu tô mesmo pela questão do júri, que é o que eu mais gosto de fazer, mas eu não tenho tanto cliente particular de júri. Faz mais a minha advocacia hoje particular no criminal tá muito por indicação de colega. Então, são mais crimes assim de classe média, aquelas coisas mais ameaças e injúrias, coisas mais leves. Então, para eu ficar no júri, para manter a prática e sempre aprendendo, eu fico na defensoria. Mas, obviamente, acho que o valor para fazer o plenário paga acho que R$800. Caramba! Só o tempo que você estuda, um dia inteiro no fórum. Fazer o júri, você vai perder uma semana. Você vai perder uma semana para estudar um júri, para fazer um júri bem feito, né? Pois aí não compensa economicamente. Mesmo no interior, você não tem prejuízo. Como aqui em São Paulo. Indo para fora. Agora em São Paulo virtual também. Você eliminou essa despesa.
Mas... É por experiência. A grana vai fazer mais diferença para quem tá começando mesmo, sem dúvida. Eu faço assistência lá por coach. Eu falo para vocês, é muito legal, mas depende. Por quê? Tem que exige também. Não, tem bastante procura. Não temos defensoria pública lá em Cotia. Tá brincando? Não tem. Defensoria pública em Cotia? Não tem. Tá de brincadeira. Eu não sabia dessa, não. É o convênio ali com a assistência judiciária da OAB. Faz a triagem, né? E assim, tem muito advogado que vive daquilo ali. Eu comecei ali fazendo penal, infância e juventude. Eu não faço júri. Tá, ainda que eu possa, porque eu tenho o curso lá da OAB, da ESA, fiz muito tempo atrás para me qualificar. Não quis. Eu fiz da vara da infância e juventude, legal. Então, violência doméstica, infância e juventude, juizado e vara penal, né? A vara criminal ali de Cotia. Sim. Não me dá trabalho, porque você praticamente tem contato com o cliente só no dia da audiência. E hoje é virtual. Rendimento, se você for pensar, vou depender desse dinheiro, esquece, porque é aquela burocracia, você vai lá, recebe lá na frente. Até você encerrar... Não, quando a certidão sai errada, aí não paga. Cara, quase sempre. Aí vai, demora 2 meses, volta, não paga. Se você for colocar isso aí na conta, não vale a pena, tá? Mas assim, eu já tive surpresas de chegar lá no banco, lá janeirão, Banco do Brasil, ter 5 mil reais de certidão. Agora é festar. Você protocola a certidão e esquece. Você não conta com o dinheiro. Se você falar assim, vou colocando isso aí, vou pegar esse dinheiro lá no final do ano. uma poupança. Vou viajar pra algum lugar aí. É isso. Viajou pra Miami já com esse dinheiro. Nossa, não dá. Agora, eu já fui me atrever a fazer cível, cara. Eu abracei o capeta. Eu sou analfabeto em direito civil, família. Eu fiz 2 audiências e deram certo, eu não sei até como. Eu posso até falar assim, eu acho que eu sou o melhor advogado civilista que tem. Porque na minha porcentagem, 100%, resolvi. Mas o cliente da área civil, de família, é diferente do criminal. O cara quer ir no escritório, o cara quer ir lá, quer tomar café, e você não quer atender, você não tem tempo. Você gastar as aí também, café, você vai pagar. 300 pra ficar 10 anos num processo de uso capião. Paga R$300 de honorários no final. E eu já tive reclamações ali na ética por conta de assistência, defensoria no civil. Mas assim, eu não tive culpa porque colega advogado que quer te lascar, te passar a perna. Quer pegar o processo. Mas cidade que não tem defensoria, uma vantagem no cível é que você pode pegar uma causa contra por exemplo, uma empresa grande, processar lá, pedir um dano moral contra um Carrefour e você vai ter a sucumbência. Tem isso. Agora, em Sorocaba que tem defensoria, minha sensação, esses aí não chegam. Só chega a briga de pobre com pobre. Que sabe que não vai receber nunca. Então assim, é uma ação de dano moral contra um cara que também está defendido por um advogado da defensoria. Então você não vai ter sucumbência, vai ficar lá 5, 6 anos preso no processo para pegar R$300 no final. Não vem uma ação boa com uma sucumbência boa, você entendeu? Que isso, a única vez eles pegam para eles e jogam para os advogados conveniados o resto. A única vez que eu consegui pegar um caso que eu ganhei uma sucumbência, eu tava com um cliente que era revel, só de curador especial, e a empresa entrou, era uma empresa que tinha uma rede de óticas grande, tava processando, o meu cliente era o dono de uma franquia e não pagou nunca a franquia pra rede, né? E ganharam a ação, só que aí não movimentaram o processo. Não tinha chegado a ser, acho que eu tava no cumprimento de sentença. Aí não movimentaram o processo, não sei o que, arquivou e eu ganhei sucumbência. Daí eu ganhei, aí recorreram, porque tinha que ter sido intimada diretamente à parte, mas tinha intimação do advogado. Aí eu só comecei a me manifestar quando eu vi que eu ia pegar uma sucumbência, mas foi um caso assim, pra defensoria era um caso que não vale a pena a gente pegar, porque a empresa vai ganhar, o cara já é revel, não vai virar nunca nada pra nós. Aí eles não movimentaram o processo foi arquivado, eu ganhei. Aí eles recorreram e eu ganhei a sucumbência. Você ganhou em cima do recurso deles então, sucumbência. Foi um caso desde 2005 que eu tô inscrito na defensoria. O resto era isso. Uso capião, eu tenho de 2009 rolando até hoje. Vou pegar lá uns 300 no final. E ainda tem os sacanas, né? Pela assistência. O cara vai lá, passa na triagem, chora as pitangas e aí recebe ali a nomeação. Aí você vai na rede social do cara, estuda em escola que a mensalidade é 5 mil, com roupas que não condiz. É duro, O cara apresenta o extrato bancário, aí ele
O brasileiro, aquele golpista tradicional, tudo que ele tem tá em nome de outro, o extrato dele não tem nada, nome negativado, pô, defensoria, lógico. Uma vez, eu tava... Se você é inscrito na assistência, você tem que ir ali fazer a triagem, né? Você tem que... Um dia lá fazer a triagem, da triagem. E assim, hoje eu acho um saco. Todo mundo acha um saco, mas no começo era engraçado. E apareciam casos engraçados, mas teve um que me marcou. Eu tava lá pra fazer a entrevista, me apareceu uma moça. E ela começou a contar a história dela. Que ela trabalhava no estabelecimento e começou a ter um caso com o gerente do estabelecimento. Caso amoroso, hein? Caso romântico. Tá. Casos de família. E o tal do gerente dela era casado. E ela começou ali a sair com o cara, ter um relacionamento com ele e tinha o hábito de mandar fotos nuas. Fotos nudezinho. Nudezinho. Aí. E mandou, e a mulher do cara descobriu essas fotos que ela tava nua lá, né? E começou a espalhar essas fotos ali nas redes sociais, né? Falando, pô, essa vagabunda lá, não sei o que, tal. Falei, tá. E ela me pega o celular, olha aqui, doutor, e começou a mostrar as fotos dela nua no meio do plantão. Eita! E eu assim, tipo assim, pô. Só que quando você queria não olhar, você olhava só de lado. Eu olhava assim, eu falei, E pior que assim, as mesas de atendimento eram todas próximas. E os outros advogados que estavam atendendo estavam tudo de ouvido. Só que eles tudo assim meio que atendendo, também querendo olhar assim, né? Olhando pra minha cara e ela mostrando, ela me mostrou umas 5 fotos dela, pelada mesmo, né? E assim, puta. Na hora que ela pegou, levantou, foi embora, todo mundo olhou pra minha cara e começou a dar risada, né? Falei, não foi com vocês, né? Vocês vão se lascar. Mas o legal da assistência judiciária, que eu acho, é que você pega casos que você jamais pegaria se fosse um advogado contratado. Contratado o que é? É o tráfico, é o roubo, dinheiro, o homicídio. E aí vai ali pro nosso lado do penal econômico. Pô, essa semana eu fiz lá ato obsceno lá. Ah, você comentou essa. Você fala assim, pô, quando que um cara desse vai te contratar, né? O cara tava lá Tava lá fazendo na laje lá. Balangando. Tô obsceno na laje. O cara tava se masturbando na laje lá, o vizinho viu. Rooftop. Rooftop. Essa é rooftop. E aí chamou laje é coisa de fora. Chamou a guarda lá, a guarda bateu e falou, pô, o que tá acontecendo aí? Pô, tô na minha casa, eu faço o que eu quero. Isso não acontece, meu. E assim, e nós somos obrigados, né, às vezes, a estudar mais, até coisa que a gente não... A última vez que a gente estudou foi lá na faculdade. Eu acho legal a assistência. Eu gosto. No final, apesar das dificuldades, o saldo é positivo pra mim. Eu gosto, é isso. São casos que você não pegaria. Por exemplo, eu nunca advoguei pra facção criminosa. Pela defensoria, era um cliente que já tinha lá, sei lá, mais 60 anos pra cumprir de cadeia, ele não queria mais gastar com advogado, veio pela defensoria. Foi uma atuação diferente. E aí, como é que foi esse júri? Lidar com cliente diferente. E aí? Mas fala pra gente os casos legais da defensoria que apareceu pra você. Então, esse é um. Era um caso que eu fui nomeado na semana anterior ao plenário, o advogado saiu em cima da hora. E eu tava também começando, então não me liguei que eu podia ali pedir um adiamento, redesignar. Falei, vamos embora. Você abraçou, vambora. Aí era um caso de 3 réus que integravam uma facção criminosa. Na saidinha, eles foram no Lava Rápido, que era o chefe da facção rival, tinha um Lava Rápido, e executaram o cara lá. E aí o processo desmembrou, os 2 co-réus já tinham sido condenados, e o meu cliente estava indo a julgamento. E, porra, na hora que eu li o processo, já 2 condenações, se já foram 2, vão 3, né? O MP não precisa nem falar muita coisa, é só insistir, os outros já foram, ficar falando isso aí, já vai dar uma condenação. Tentei conversar, e aí, de novo também, né? Defensoria você conhece no dia, ele tava, por ser de facção e tinha acontecido esse problema em Sorocaba, ele foi transferido, então ele tava preso distante de Sorocaba, tava em Tirapina, algum lugar assim. Então aí também, pela Defensoria Pública, você não vai com o seu carro gastar Tirapina, até ir pra lá. Um caso que já foi em cima da hora, parecia perdido. Sim. Então, conheci no dia do plenário. Tentei convencer ainda o cliente a fazer... confessa, pelo menos tira uma das qualificadoras.
Ele, doutor, eu tô com 60 anos pra cumprir, vamos pro pau. É pra absolver, vamos pra briga. Vamos pro pau, absolve ou condena, não tem problema. Beleza, começou lá o plenário, eu sem muito o que fazer, o promotor falou, tal, não sei o que, ele começou a ler a denúncia e ele ficava repetindo a denúncia, porque era um caso que, na verdade, não tinha prova. Eram testemunhas de ouvir dizer, e uma testemunha local, que estava no local, que deu uma descrição física, mais ou menos, de alguém. E depois eu soube pelo meu cliente que esse ouviu dizer, na verdade, ainda acho que foi meio que ajeitado, porque o pai do rapaz que foi assassinado, daquele chefe de facção, ele trabalhava no mesmo estabelecimento prisional onde esses acusados estavam presos, né? Então, eles voltaram da saidinha contando pra todo mundo, matamos fulano, não sei o quê. E o pai que trabalhava lá ficou sabendo, deve ter relatado pra polícia, ouvi isso, mas não quero... Sim. Né? Os caras estão comemorando aqui dentro. Isso, então aí então que apareceram essas testemunhas de ouvir dizer. Devem ter ido atrás dos amigos lá da vítima e tal, e todo mundo disse que ouviu dizer. E só um que dava uma descrição física, e coincidentemente ele dava a descrição física só daquele que deu o tiro último, assim, o tiro de calibre 12 na cara do rapaz, que seria o meu cliente. E o promotor começou então a ler a denúncia e ele falava, segundo a testemunha presencial fulano de tal... ele viu uma pessoa de 1,80 m, por volta de 80, 90 quilos, que efetuou o disparo com a arma calibre 12. E aí me deu um estalo, porque eu olhei pro meu cliente e ele media no máximo ali uns 55 e 60, chutando alto, baixinho, e pesava uns 100 quilos. Então não tinha como aquela descrição ser da mesma pessoa. Falei, bom, é aí, já que eu não tenho muito o que dizer, né? Eu ia só bater naquela coisa do testemunho de ouvir dizer, que não é suficiente, mas o jurado não tá muito preocupado também com o entendimento jurisprudencial. E aí o promotor ficou falando, aí eu já comecei meio que tremer, né? Comecei a ficar feliz, assim, deu uma emoção. Falei, agora tem alguma coisa pra eu fazer, pelo menos, não vou só ficar aqui cumprindo tabela. Entrei na minha fala, dei aquela saudação, né, um pouquinho mais enrolada pra gente se acalmar, pra baixar a adrenalina, porque eu ainda tava muito empolgado com a leitura da denúncia. E aí o que eu fiz... Se consagrei! É isso. Eu falei, agora vai, né? Aí eu comecei a fazer igual o promotor. Então eu peguei e comecei a ler a denúncia. Então, na data tal, fulano de tal, e o meu cliente foram até o local tal e executaram o rapaz. Logo, já em seguida, o primeiro parágrafo trazia essa descrição, essa testemunha presencial, que viu que a pessoa que portava a arma calibre 12, que atirou no rosto da vítima, tinha 1,80 m e entre 80 e 90 quilos. Daí eu fazia uma cara meio de quem não tinha entendido e lia de novo. E eu fiz isso umas 5, 6 vezes. Eu lia de novo e zanzava pelo plenário, olhava para os jurados, olhava para o juiz, olhava para o promotor, lia a descrição, olhava o físico, olhava para o pessoal que estava participando ali, para o público. Até que uma hora eu virei assim para os jurados, li de novo, falei, 1,80 m, entre 80 e 90 quilos. Aí eu olhei assim pra mim mesmo, olhei do pé, olhei pro meu corpo, eu falei, então sou eu, a única pessoa aqui no plenário que pode ter cometido esse crime. E na mesma hora, os 7 jurados começaram a dar risada. Falei, bom, ganhei. Mandou bem. Falei, olha, se a única pessoa que viu uma pessoa assim, não é ele. E aí, milagrosamente, veio a absolvição. Foi um caso que, primeiro, eu não iria atuar nunca, um caso de facção criminosa. Se fosse um cliente particular, eu ia pedir pra adiar. Talvez fosse tentar estudar com mais calma, eu ia bolar uma tese que talvez eu fosse, né, com mais insistência. Uma tese mirabolante, né? Ia ficar tanto aquilo na minha cabeça que eu não ia prestar atenção na denúncia e na descrição física, né? Mas particularmente, você já foi procurado por algum membro de facção pra fazer a defesa? Essa é uma pergunta. Só aquele que diz que você nem sabe se que é o que faz a entrega ou que guarda a droga na casa. E aí, geralmente, já também queria fazer acerto em delegacia e eu acabei saindo da defesa. Acontece bastante. Vai lá na minha casa, tem um buraco na parede, tem dinheiro. Eu falei, olha, não é a forma que eu atuo e tal. Então, acabei que nunca peguei. Teve um colega advogado que atuava pra facção. Até me levou uma vez num morro lá em Sorocaba, que eu nem sabia que tinha. Não, parecia mesmo que eu tava numa novela da Globo, aquele rolê no morro no Rio de Janeiro. O cara vive no jogo do Corinthians e vai falar que tava com medo, né? Calma lá, né? Vamos com calma. O presidente do nosso país é corintiano. É só elite. E aí, assim, nesse caso eu fui lá, tal, mas também eu não fazia esse perfil de fazer acerto, fazer arranjo, então acabou que não virou. E esse caso da defensoria foi curioso por isso, porque talvez por ir menos preparado, que se fosse um caso particular... Você foi aberto, né? Eu fui aberto, exatamente, a pegar qualquer coisa. Fiquei mais atento do que se eu tivesse passado uma semana inteira quebrando a cabeça. Eu ia ficar muito focado na minha tese
e ia deixar passar. Então, isso também é uma coisa legal do júri, né? Tem muito do... Tato. A audiência também, mas o júri mais, como ele é mais longo, essa coisa do feeling do momento, pegar uma fala do promotor meio fora de contexto. A minha forma de atuar é muito, assim, jogar no erro do adversário, né? Eu tento mais, porque é aquilo que a gente falou, quando chega já no plenário, a polícia já diz que o promotor tá dizendo que é na denúncia, o juiz concordou na pronúncia, você tá perdendo o jogo, então qualquer coisinha que você conseguir ali puxar pro seu lado, você traz um jurado, já é um a menos, eu preciso só de mais 3. Então, de pouquinho em pouquinho, você tira. E isso é uma das coisas que eu mais gosto do júri. Essa coisa do improviso, situação que acontece de hora. Eu tive um caso também da defensoria que só tinha testemunha de ouvir dizer. Até chegar no plenário. Aí no plenário, o co-réu, pela primeira vez, colocou o meu cliente como sendo o autor dos disparos. Ele dizia que ele estava junto usando droga com a vítima, o co-réu, e que meu cliente chegou e efetuou os disparos porque eles eram usuários e o meu cliente teria vindo cobrar a dívida. Só que aí ele também, até então eu tava feliz da vida. Eu falei, pô, cheguei no plenário, meu cliente é só testemunha de ouvir dizer, eu tenho aqui uma chance de afastar. E aí, nesse caso, a vítima tinha sido vista na rua, já armada, mandando, quem quiser me pegar pode vir. Todas as testemunhas da família dele, amigos dele, diziam que ele tinha muitos inimigos. Então, dava pra dizer que podia ter sido outra pessoa e tal. No plenário, o co-réu colocou meu cliente lá. E, milagrosamente, meu cliente foi absolvido. Sim. E, obviamente, nesse caso, o promotor recorreu. E acredito que o TJ vai mandar novo julgamento por contrariar a prova dos autos. Porque eles não admitem, né, o quesito genérico. Eles querem que agora o jurado comece a fundamentar, né? No TJ São Paulo, qualquer decisão que seja de absolvição... tem que fundamentar. Se for pra condenar, pode... Então, assim, nesse caso... Por que eu entendo que os jurados acabaram até absolvendo, mesmo tendo alguém colocando meu cliente no local? Porque ele disse que ele tinha fumado crack, que ele tava lá fumando crack. Então também que credibilidade tem o que ele viu ou não viu, né? E até então não tinha nunca colocado meu cliente no local. No dia, inclusive, foi curioso, esse co-réu, quando eu tava sendo interrogado, aí o juiz pergunta se o jurado quer fazer algum questionamento, se tem alguma dúvida. Um jurado levantou a mão e falou assim, eu queria saber se ele tá drogado agora. Então assim, você via que até pro jurado ele não tinha muita credibilidade. Esse cracudo não mata ninguém, pô, não tem capacidade. Mas é um caso também que foi, assim, essas coisas do júri que acontecem na hora. Até então eu trabalhava com o meu cliente, nunca esteve no local. Sim. Ninguém viu o meu cliente no local. Na hora H, viram lá no local. Então eu tive que mudar, eu tive que tirar a credibilidade do que ele dizia. Sim. Eu tive que virar meu foco também pra isso, acrescentar na minha fala, além de tudo que eu disse, que só tem quem ouviu dizer, papapá. Tirar a credibilidade, né, desse co-réu. Mas deu certo, provavelmente eu vou ter que atuar no novo plenário, se não der certo o meu especial, né? Porque também já tô vendo que eu vou ter que ir lá pro STJ pra falar, porra, aqui não respeita a decisão do jurado, pô. Porque não tem lógica. E fala uma coisa, Marcelo, como é o seu relacionamento e da própria advocacia em Sorocaba com o Ministério Público? Porque você tem uma genética de promotor, né? Tem cara de promotor, né? Eu acho... Não tem cara, tem jeito de promotor. Eu acho até que a minha relação talvez não seja como de outros advogados justamente por isso, né? A minha família, meu avô foi promotor-procurador, tem um tio, o irmão mais velho do meu pai, promotor, aposentou procurador. Meu pai foi promotor até falecer. Quem foi seu pai? Meu pai é Fernando Pires Galvão, promotor do júri na Barra Funda. Faleceu jovem, com 47 anos. Caramba. E eu fiz estágio no MP, né? Eu sou o neto mais velho do lado da família do meu pai, então a expectativa era que eu fosse o próximo da família no MP. E eu também tinha essa intenção, até que eu comecei a advogar, né? Eu tava... Aí você salvou a família. A minha mãe ela era advogada, chegou a atuar um pouquinho como criminalista, mas aquela coisa, anos 80, a mulher acabava largando o trabalho pra ficar cuidando de filho, família. Porque... cidade pequena, ela percebia que procuravam minha mãe só quando queriam tirar meu pai do processo, então... Entendi. Aí a minha mãe, às vezes, o cliente não podia pagar, a mãe vinha vender bolo, aí minha mãe comprava o bolo pra mãe pagar os honorários dela, ela percebeu que não tava valendo a pena. Então, realmente, assim, a advocacia... Tenho tios, a família do meu pai, só um que virou engenheiro, os outros irmãos dele, todos foram pro direito, todo mundo advogado. Então, era pra eu ser o do MP. Só que aí, um amigo meu, conhecido na época, a gente tinha um amigo em comum. Ele se formou em Direito, queria abrir um escritório de advocacia, e ele tava naquela coisa meio que pegava alguém pra assinar. E aí ele teve um tio que foi... um familiar, alguma coisa assim, que foi preso por não pagar pensão alimentícia. Precisava de alguém com carteira da OAB. E claro, né, que não fosse cobrar caro, porque eu tinha acabado de me formar. Não tava me dedicando muito ao estudo mais pra carreira jurídica, pro MP. Meu pai tinha falecido, tinha dado uma largada no estudo.
E entrei nessa, né? Sem nem saber como protocolava uma petição. No MP parecia mágica. Eu chegava lá na sala, os processos já estavam lá, era o que eu tinha que fazer. Terminava, vinha alguém e levava embora. Pra mim era... Eu nunca tinha parado pra pensar o que acontecia. Você tinha que pegar o carro 6 da tarde correndo no fórum. Aí vai você tirar alguém que não paga a pensão da cadeia. E a família quer que seja no mesmo dia. E no caso de Sorocaba, quem não paga a pensão ficava preso em Pilar do Sul, que é uma cidade próxima ali, dá uns 25 minutos de carro, meia hora talvez. Então ainda tinha esse lance de ter que ir falar com a mãe. Soltar o cara e buscar o cara. Fazer o acordo. A mãe assinou o acordo, levar pro MP. E tudo isso aí na época do processo físico, né? Não era digital. Então levar na sala do MP, o MP concorda com o acordo, leva pro juiz, despacha, manda soltar, pega a cópia da decisão, entra no carro, vai pra Pilar do Sul pra levar lá na cadeia da cidade pra soltar o rapaz. E... por incrível que pareça, eu gostei dessa dinâmica. Eu achei sensacional. Eu achei muito legal tudo isso. Interagir com família, com juiz, com promotor. Tem cara que gosta de sofrer, né? Né? Era jovem, né? Pô, corintiano. Corintiano. Já era. Foi de toca do Corinthians lá, chegou lá pra soltar o cara aí. Pra você ter uma ideia, na final da Libertadores 2012, eu vim assistir o jogo aqui no Pacaembu. E a televisão local afiliada da Globo lá de Sorocaba, a minha família é conhecida lá pelo corintianismo, sempre os jornais vão lá, em dia de jogo final, fotografavam, minha mãe tem uma sala inteira do Corinthians, minha mãe tem tatuagem do Corinthians. Tia Jaque. Aí a TV Tem, que é a afiliada da Globo lá, falou, bom, quem que a gente vai chamar pra fazer uma reportagem da final da Libertadores? Foram me chamar. Eu tenho um grupo de amigos que a gente vai em todos os jogos, só que eu tinha que fazer um protocolo no TJ, no prédio do Tribunal de Alçada, na época. Tribunal de Alçada Criminal. E eu sempre aproveitava quando eu tinha jogo do Corinthians pra eu vir fazer as coisas em São Paulo, quando dava, né? Ou quando o prazo permitia, porque pelo menos era um gasto só de viagem, né? Você sempre morou em Sorocaba. Eu morei em São Paulo até uns 2, 3 anos de idade, aí meu pai como promotor começou a atuar no interior e a gente foi Quando seu pai faleceu, você tinha quantos anos? 23, 24. Putz, já era adulto, já. Eu me formei e no ano seguinte ele faleceu. Aí... eu me perdi aqui, onde eu tava... Jogo do Corinthians, isso, TVT. Aí os caras entraram no carro, veio o repórter dentro do carro, eu todo de advogado... Vinham fazendo a reportagem, pô, engraçadíssimo. O carro na frente, o carro da equipe de reportagem, com o porta-mala aberto, o câmera sentado. Filmando. Sem nada, assim, segurando com uma mão, filmando contra a gente na Castelo Branco, cara. Filmando meu carro de frente. Umas coisas surreais, assim. Aí cheguei no tribunal, fiz o protocolo, saí, fui pro Pacaembu, minha avó morava ali perto, então me troquei na casa da minha avó, e fomos pro estádio. E o corte é bem engraçado, porque eles fazem eu entrando no fórum, arrumadinho. O Marcelo advogado, corta pra frente do Pacaembu, de Marcelo touca da Gaviões, camiseta, tá vendo? Tu precisava ver essa reportagem, eu não vi ainda, precisava ver. Eu tenho o link, eu mando. É engraçado. Tipo, aquela transformação, gira assim, daí vira corintiano. Tá, mas lá em Sorocaba, você chega lá no promotor e fala, pô, doutor, tudo bem? Meu pai foi promotor. Já me conhecem. Lá, o fórum de Sorocaba, o pessoal, assim, tem... boa parte de quem é serventuário, promotor, juiz, foi aluno do meu pai ou da faculdade. Seu pai deu aula onde? Meu pai dava aula na Faculdade de Direito de Sorocaba, a mesma que eu me formei. Ele era professor. E ele morou com vocês lá em Sorocaba também. Isso. Depois ele separou da minha mãe, acho que uns 2, 3 anos antes de falecer, e veio morar em São Paulo. Ele trabalhava aqui na Barra Funda. Aí de Sorocaba pra chegar na Barra Funda era tranquilíssimo, né? Sim. O ônibus já desce ali. Pra ele valia muito mais a pena ficar em Sorocaba. Só que aí ele, acho que mais velho, já os filhos também, minhas irmãs estudando fora, não tinha mais por que ele continuar em Sorocaba, a família dele toda em São Paulo, então ele veio. E aí, então, eu chego no Fórum de Sorocaba, tem promotor que foi estagiário do meu pai, juiz que foi aluno do meu pai no cursinho preparatório, que meu pai também tinha o primeiro cursinho preparatório de carreiras jurídicas. Ele tinha, acho que 30 anos. Seu pai, além de promotor, então, era acadêmico, né? Sim, sim. E era algo que ele nunca tinha pensado na vida dele, e já depois ele dizia que ele não via a hora de aposentar do MP para montar um escritório de advocacia com o filho, né, que acho que todo mundo que tá na carreira pública pensa, montar com o filho. E ficar só como professor, lecionando. E aí, você chega lá, então é isso. Todo mundo ou foi aluno na faculdade ou no curso preparatório, que o primeiro curso que teve em Sorocaba foi do meu pai. Depois que veio, né, essa possibilidade de ter lá o Marcato, Damásio, o remoto, mas essas coisas, o meu pai tinha o primeiro. Professores meus da faculdade, a primeira oportunidade deles em dar aula foi no cursinho do meu pai. Então, eu chego no fórum... Respeitado, o cara me conhece, então até... E advogado, advogado antigo, conheceu seu pai? Também. Alguém já falou pra você, pô, seu pai era um filho da puta? Os que faziam júri. Mas no sentido...
no sentido de que quando ele comprava a briga, levava Ele ia até o pra final. guerra, é. Mas muito advogado sempre veio me dizer de que ele gostava de que ele pedia absolvição. Ele era quando achava leal, que era o caso, era nesse justo, ponto promotor ele justo. gostava, ele não era o que a gente infelizmente vê muito hoje, assim. Hoje o promotor tá emocionado, né? O promotor novinho tá muito emocionado. Já peguei. Promotora chorando no júri. Parece que tem que fazer uma cota de condenação pra dar uma baixada na adrenalina. Eu tenho um respeito pelo Ministério Público, eu vejo eles como parte. Sim, então, não vem com esse papo pra fazer justiça. Você, como advogado, tá lá pra fazer justiça? Pra defender meu cliente, o advogado é parcial. Sim. Se nós estamos ali pra defendermos os nossos clientes, por que o promotor de justiça? Ele é fiscal da lei. Sim, ele é fiscal da lei, mas ele é uma parte ideia que tá também. enraigada na nossa lei processual penal que tá equivocada, né? Não é. Mas o problema é quando a prova não... Agora sim. Não favorece a acusação e eles não largam o osso. Tanto é parte. O que compete a eles, compete a nós, sermos éticos. Sim, o que não dá parcialidade, né? é, por exemplo, o que aconteceu essa semana passada, aquela promotora lá no Fora da Barra Funda, querendo pegar o celular do cara, porque aí já extrapola. E se um advogado fizesse isso também contra o promotor, ele estaria errado. Sim. Mas assim, Matheus é parte, promotor é parte. Promotor vai lá, eu tô defendendo o Estado aqui, mas a causa é minha, eu vou querer condenar aquele cara, porque é a minha convicção. Legal. Que seja dentro da lei, da ética, da imparcialidade, não vai lá conversar com o juiz. Sim. Tem isso? O promotor conversa com o juiz? Nem tem isso, nem existe, nem sabia. Pô, pra mim não conversava. Pra mim nem se dava. Os caras são amigos, né? Uma vez, cara. No interior é foda. Cidade pequena, cara. Promotor, o juiz e o delegado são a elite jurídica da cidade. Então os caras almoçam junto, janta junto, faz sauna no clube. Faz sauna no clube, vai na piscina junto. E chega lá um advogado de São Paulo, FDP lá, os caras já ficam fodidos. Até o juiz fica bravo com você. Né? É duro, meu. Uma vez eu fui procurado por um cliente pra fazer a defesa e não deu certo. Só que eu tava fazendo a audiência, cara, aí me aparece o promotor, vai lá falar com o juiz a respeito daquele caso que eu sabia que eu iria entrar, mas eu não entrei. Sim. Aí você vê, né? Pô. Mas não dá, né? Não. E da mesma maneira, aquele advogado que é amigo do juiz que vai lá e conversa com o cara, promotor obviamente não vai gostar e com toda a razão. Eu acho que o juiz ele tem que se manter realmente, você aí, e eu decido aqui no final o que eu achar. Nem tão pra lá, nem tão pra cá, mas é quase impossível hoje em dia, né? Não adianta, é que a gente sempre vai terminar dizendo, ser humano, não vai ser um gelo, não vai ser sempre, ninguém é 100% parcial, a gente sempre leva pelo menos os nossos conceitos dentro da gente. E o juiz também, né? E se for pensar, ele que não pode escolher lado, é o que tá na posição mais difícil. Julgar deve ser muito difícil, eu penso que... Poxa! O pessoal fala assim, mas você não faz concurso pra ser juiz, porque eu não sei se eu tenho essa capacidade de julgar o outro. Não sei, é muito mais fácil estar num lado. Colocar a cabeça no travesseiro, fulano vai ficar tanto tempo na cadeia. Meti 30 anos no cara ali. Será que o cara é culpado ou inocente? Entendeu? É duro, cara. Porque você tá do lado, você tá de um lado ou de outro, beleza, você tá fazendo a sua parte. Agora você ser o cara que tem que decidir quem tá certo. Cara, eu não tenho esse problema não, viu? Desembargador, desembarga. Não, agora eu vou mudar o viés da conversa, já vou entrar num outro assunto que o Marcelo também sabe muito bem. A gente até brincou, né, esses dias na rede social, lá no nosso grupo, o Marcelo lá com o quadro de fundo, com as fórmulas de física, química, largou a advocacia para ser professor. E o Marcelo, nós sabemos que ele faz ali o trabalho dele ali nas escolas. Sim. E o que tá pegando hoje? Hoje que dia que é? Hoje é dia 15 de abril. É a questão dos ataques nas escolas. Que agora o assunto é isso, né? A molecada realmente tá tocando terror. Sentando o dedo. Recebi ali, esses dias, um print ali que as faculdades todas, tudo de orelha em tá pé, com medo, né? Porque tá falando, vamos matar. Tem o Dia Nacional do Atentado nas escolas, agora que é o dia 20. Era dia 11, agora vai ser dia 20. E aí... Eu fiquei sabendo esses dias aí que um moleque começou com umas historinhas aí numa escola que, vamos dar tiro, vamos fazer, não sei o quê. A escola foi lá e expulsou o moleque. Mas tá certo. É que tá. Se eu acho que, expulsa, comunica o conselho tutelar e manda internar. Quero saber o que tá acontecendo aqui. Marcelo, dentro desse viés aqui, dentro desse contexto, você que está ali frequentando as escolas, qual que é a sua percepção ali da molecada? Eles estão realmente perdidos?
Ou é uma laranja podre que tá contaminando todo mundo? Sempre teve, né? Mas qual que é a sua percepção? Ontem eu fui fazer uma palestra sobre feminicídio e tribunal do júri numa escola particular, lá no interior, em Tapetininga. E tinha um segurança armado na porta. Já me chamou a atenção. Porque ao longo do último mês eu fui, acho que em 4 escolas diferentes fazer palestras. Eu tô no projeto, né, na comissão OAB Vai à Escola. E eu faço também algumas palestras com um amigo meu que é professor em escolas particulares e pede para eu ir falar sobre violência doméstica, maus tratos a animais, algum caso de repercussão. Então eu fui falar também sobre o atentado na escola, aquele aqui de São Paulo, o primeiro dessa onda. Então eu tô também falando muito do tema com profissionais da educação, com a molecada. E inclusive esse meu amigo ele escreveu um texto bem legal, depois eu tenho caminho para vocês, trazendo para discussão a família, né? Porque tá todo mundo pensando só na escola. Então, agora em Sorocaba, por exemplo, vai ter botão do pânico. Botão do pânico é pra depois que tá todo mundo em pânico. Já aconteceu alguma coisa. Já tá tendo ataque. Já foi. O segurança armado na escola. É óbvio que o cara que vai cometer um atentado na escola... no segurança. Se já tem um segurança, primeiro. Ele não vai entrar com a arma. Ou ele vai jogar por cima do muro... Vai de noite, joga uma mochila por cima do muro. O que acontece é que tem um segurança só, às vezes o cara atacar o segurança e ganhar uma arma a mais aí. Isso, ainda é. Exatamente, porque quem vem pra atacar vem sabendo o que vai fazer. O outro até reagir, não vai ter, não é velho oeste. Às vezes você tá batendo papo ali, tá de boa, tá no marasmo do trabalho. Não, e você achar que porque você tá armado você não vai ser vítima de violência é uma ilusão, porque a não ser que você seja o gatilho mais rápido do velho oeste, que você vai sacar antes daquele que já chegou. O lance desses crimes é a surpresa. Tanto no crime patrimonial, mas também nesse caso da pessoa que vai cometer o atentado, é a surpresa. Nem tanto até nesses casos de atentado, porque eles dão anúncios anteriores, dão sinais. E aí que eu falo, a conclusão desse meu amigo, que ele é professor, formado em Direito, inclusive, lá na Faculdade de Direito de Sorocaba também, professor de Sociologia. E ele tem a sensação, ele fala assim, todo mundo tá falando de escola, os colegas não perceberam que esse amigo era problemático, o professor não percebeu, a coordenação não fez nada. Mas e a família? Vamos revistar a mala do aluno chegando na escola. Mas o pai e a mãe não tem que ver a mala do aluno antes dele sair de casa, ver o que ele tá levando, o que ele tá trazendo? Não faz isso. E agora eu emendo uma pergunta que seria até um tema de live nosso esses dias. E o que você acha lá do governador de Goiás que falou, vou mandar prender pai? Não. Primeiro que o governador não manda prender ninguém, né? E eu acho que prender o pai não, mas que tem que comunicar conselho tutelar para que ouçam esses pais, vejam qual é a situação desse menor, se está abandonado ou se realmente é aquele que tem uma má índole, uma coisa que foge ao controle dos pais. O caso de São Paulo, eu lembro que a mãe, quando deu a primeira entrevista, ela falou assim, eu avisei a escola. A sensação que principalmente os professores têm é isso, é de que joga para a escola e a escola se vira. Então assim, meu filho tem um problema, tá ameaçando a fazer um atentado na escola. Eu, pai, primeira coisa, vou levar num psicólogo, num psiquiatra, vou eu conversar com meu filho. Procurar, né? E hoje joga a responsabilidade para a escola. E aí a escola tem que fazer a educação que teria que ser de casa. Então, boas maneiras, bons costumes, vai por assim dizer. Mais a parte cultural, acadêmica. E eles não são treinados para isso, nem tem condição para isso. Porque vai falar alguma coisa de educação, de comportamento, vai falar, você não é meu pai. Você não manda em mim. O pai vai na escola amanhã reclamar do professor que meu filho voltou lá falando que o professor fez tal coisa, foi rude, foi bruto. Então, tão largados. No termo que você usou, Henrique, é isso. Eles estão largados. O pessoal acha que tá pagando uma escola, ou porque tem a escola que seja pública, tá garantido. E o que eu percebo também, que eu faço essas palestras em escola pública particular, às vezes a gente tem a sensação de que o professor da escola da rede pública ganha menos, tal, tem mais dificuldade e tá mais desinteressado. E é meio... assim, não diria nem desinteresse, mas não estão dando conta mesmo. Não dá conta. É pressão da direção da escola, aí vem mudança do sistema do ensino médio, novo ensino médio, mais essa questão de violência, aí suspende o ensino médio. Não dão conta. E ganham muito pouco, e tem que dar aula em trocentas escolas. De manhã, à tarde e à noite, né? Esse amigo meu dá aula em escola particular e ainda assim ele dá aula em acho que em 4 ou 5 cidades diferentes, viajando. O carro dele parece uma casa. Porque não dá pra parar. O cara leva a marmita no carro, tal, que sai de uma escola, vai pra outra. Assim mesmo. E aí ele ainda tem que se preocupar com o que essa criança tá fazendo fora da escola. Então é inviável. O Matheus fez um post legal esses dias a respeito do caso do governador de Goiás. Fala pra nós o que você acha, Matheus. Essa questão o governador não pode prender, isso é óbvio. E tem uma questão sendo discutida aí que é a responsabilidade dos pais, né? Por isso, assim, o direito penal não pune ato preparatório aqui no Brasil, né? A gente não pune em regra. Você não tem responsabilidade objetiva no direito penal em razão do princípio da culpabilidade.
O que está sendo discutido, que é um movimento que eu já vi, é discutir de instituir aqui no Brasil um crime de conspiracy, um crime de conspiração, como acontece nos Estados Unidos, que você tem a punição em tese de atos preparatórios de alguns crimes. Então tô vendo aí um você movimento consegue encaixar também qualquer crime. Então, aí que é o problema. Né? O problema é como você redige um crime de conspiracy, tá? Como que você coloca o tipo penal de conspiracy? Porque quais crimes, primeiro, que vão ser alvo do conspiracy, da conspiração? Porque conspiração é você realizar atos preparatórios para cometer um crime, assim como acontece com o terrorismo. Beleza. Vai ser só crime hediondo, vai ser só homicídio, mas se o cara for lá e bater só lesão corporal? Lesão corporal, e o sequestro? Vai entrar também? Então, quer dizer, mas mesmo assim você não consegue punir os pais. Eu acho que muitas vezes o pai é um bode expiatório, porque fala, pô, como a gente tem uma sistemática pro ECA do menor do ato infracional, ele não vai ficar muito tempo preso. Sim. Então fala, vamos pegar o pai e a mãe, que a gente joga esses caras na vamos cadeia. Vamos dar abandono de incapaz, sei lá, qualquer coisa assim. Dá uma resposta social aí, põe os caras na cadeia, dá uma resposta social forte aí pra sair no jornal, governador, entendeu? Então acho que é isso, mas os pais, em regra, não têm responsabilidade, porque você não pode admitir uma responsabilidade objetiva no direito penal. Ah, eu sou pai, eu criei esse moleque, o moleque ficou maluco. Assim, no máximo pedir uma indenização pros pais. Indenização talvez. E outra, né, Matheus? Conselho tutelar, mas não punir criminalmente, não prender. Vai prender pra investigar. Não, loucura. Ainda é averiguação, prisão pra averiguação. Não, quer dizer, acho que o governador lá tá precisando ou estudar direito ou uma assessoria melhor. Não, mas né? ele é midiático. Né? Ele quis falar pra aparecer. Não, ele conseguiu. Porque, pô, eu tava dormindo, eu tava tirando uma soneca, me liga o jornalista, o governador foi aqui. Não, eu li aquele negócio ali e falei, pô, isso aqui é um tema pra live, porque não é possível. Não, mas se você pegar um livro bacana de história do Brasil, você vai ver que a cultura política brasileira é populista. E chegamos ao populismo penal. Aí chega um governador que ele não é leigo. Não. Ele sabe o que ele fala. Se ele não sabe, ele tem um assessor. Não, tem um secretário de justiça. Pô, vou mandar prender os pais porque eu quero saber. Ah, é um estado de exceção. É um populismo penal. Ele tá jogando pra galera, tipo... Cara, eu tenho rede social, Facebook, e eu vi um colega meu que não é da área jurídica falar, pô, tem que mandar prender pai. Oi? E aí que eu sempre falo, se nós vivemos num estado democrático de direito, as pessoas precisam ter noção dos direitos, né? Do direito penal, da ciência penal, dos princípios penais do país. Pra não sair falando besteira. Ainda mais o governador. Aí o cara vai lá, posta uma besteira. Posta uma besteira na rede social, a besteira viraliza. E aí forma opinião das pessoas. Sim, o governador falando, imagina quanto. E aí vem o governador também dar uma lacrada dessa, porra. Fala, por que o meu governador não prendeu então? Por que o Tarcísio não prendeu aqui também? Então, quer dizer, é isso. Né, vira um populismo penal. O direito penal, ele tá feito ao populismo, querendo ou não. O que tem que se fazer é filtrar. Mas é que é lógico, ataque escola, como a gente previne isso, criar protocolo, vamos armar professor, fica aquela discussão, não sei o quê. Você vai fazer o quê? Talvez os caras pensam isso, vamos armar professor. Imagina, a professora Dona Helena, 70 anos, com um oitão lá, com pistola lá, com uma Taurus. Né? Então, complicado. O ECA, é assim, os pais têm responsabilidade sobre as crianças. Sobre os adolescentes. Mas ele não controla 100%. Só que essa responsabilidade é nos termos do ECA. Sim. Não é assim, pô, meu filho foi lá, fez uma cagada e você preso pela cagada do meu filho. Não pode ter resultado objetivo. Você pode ter resultado civil. Beleza, o Código Civil prevê. Mas penal não. Sim. Porque você não tem a responsabilidade objetiva penal. Mas... Tá, então vamos aqui fazer uma interpretação extensiva. Então, em relação a toda a negligência, vão prender... Ele vai ter que ser preso também. Porque com certeza ele foi negligente em alguma coisa ali na administração dele. Sim, porque isso é um problema que está sendo discutido na época do Bolsonaro, inclusive. Se você levar no limite a questão da responsabilidade, da extensão do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, né? Da questão da responsabilidade do crime comissivo por omissão, todo mundo que é político vai ser preso. Você pega todo mundo. Opa, pega todo mundo. Pandemia, porque tem tendo muito homicídio. Você tem uma omissão em algum momento que levou aquilo. Se você estende mais o nexo causal da responsabilidade por ingerência, por omissão, do crime comissivo por omissão, o que acontece é que não sobra ninguém. É por isso que você nunca vai ver um político sugerindo fazer isso. Isso, porque um dia vai respingar nele. Não quando é do lado dele. Esse lado do populismo não interessa. Então, não interessa, mas tipo, agora quando pegar o pai, tudo bem, o pai é responsável. Mas, pô, o pai... tudo bem. Você tem uma questão familiar muito grande, é uma questão psicológica, de... Assim, é difícil criar, porque eu não tenho filho ainda, mas eu creio que deve ser difícil criar um filho. Eu era, assim, eu como moleque, eu era um capeta.
Era moleque encapetado. Esse cara já dá trabalho adulto, Agora, criança. Agora que eu sou adulto, eu dou trabalho. Imagina eu lá, Matheus, 13 anos. Tacando fogo, explodindo privado. Nossa tipo, senhora. um mini terrorista ali. Sorte que não tinha câmera em todo o Não, celular. graças a Deus, naquela época não tinha as coisas, senão eu tinha sido preso. Uma vez, né? Loucura, né? Uma vez a gente saí com os caras pra beber, eu tinha acho que 17 anos, 16, eu saí com os caras pra beber, né? Enchi a cara e tal. E a gente foi no. Vou contar dos meus casos aqui, né? Vou contar porque eu já não posso mais ser punido. Sei lá. Prescreveu, Não, né? é que eu era menor ainda, né? Mas você tava lá, tava no Cambuí, que é um bairro chique em Campinas, eu lá, mamado. Só andava nos lugares chiques. Não, É. porque eu era pobre. mas eu não era bem chique. nascido. Ah, Lá, tomou pinga com mel no boteco. Mora no Iguatemi de Campinas, não Você era queria pobre. uma mina chique, agora é uma Alphaville, mas naquela época a gente morava num bairro mais pobre, né? Mas hoje não é Alphaville, mas assim, Tal, daí eu fui lá, daí tinha uma Ferrari aberta, de capota aberta, assim, essa parada, na frente num bar chique lá. E eu tava mamado, eu falei, vou pular nessa porra desse carro aí. Peguei e pulei pra dentro, assim, tava com a chave, eu tentei girar e não ligou, porque a gente tinha que apertar um botão. Nossa. A gente nem sabe ligar carro não, assim, né? 10 segurança correndo de mim querendo bater na gente. Polícia. Saiu vazado. Não, mas era um moleque meio. Entendeu? Eu vi aquela Ferrari vermelha de capota aberta e falei, agora que eu vou. E seus pais nem imaginavam Nem o que tava imagina, acontecendo. eles vão ver isso agora. Tô vendo agora que eu tô com 37 anos. Você vê, eu tinha 17, faz 20 anos isso. Foi em 2003, 2003, meio do ano. Tava um dia meio frio, uma noite meio fria, tipo, mamada. Eu vi a Ferrari, assim, tem um boteco chique lá, só os carros. Eu vi a Ferrari e falei, hoje que eu vou andar de Ferrari. Eu não posso nem ser rico assim, você vê no frio sair com o carro sem capota aberta. Não, eu não posso. eu sou pobre, não sabia nem ligar. Eu girei a chave, assim, eu lembro da chave amarela. O cara vermelho, a chave era amarela. Eu girei aquela porra e o carro não ligou. Você imagina se você quebra, que seja a seta do Não, carro. fudeu, né? Meu pai ia me matar, acho que ele me tá matava. Vocês viram um tempo atrás? Tava tendo furto de lanterna, né? De Ferrari, essas coisas. 2 pau o negócio daquilo Não, ali. 20 pau. 20? De Porsche, 20 mil, 26 mil. Um farol. Do Porsche veio ainda. Do veio. Se for do novo, esses Não, e aí lasers, aquela desgraça sai fácil, né? Você vê que o cara... Então, mas você sabe por que os caras pegam isso aí, né? Não é pra vender, é porque eles usam isso aí pra crescer maconha. Porque essa lanterna do Xenon, ela ajuda, falam que ajuda... Olha o Matheus ensinando. Não tô ensinando aqui, cara. Tô falando que eu ouvi falar... Olha o corte, como plantar maconha Mas em eu te casa. falar, o cara pega um negócio que custa 20 pau pra fazer maconha. Mas É aqui bem não tá de pagando, mas aqui negócio. não tá pagando, né? Tipo, você tem um mercado, talvez, de venda dessas peças, tem. Mas a polícia rastreia fácil. Se você pegar e furtar a lanterna do Porsche hoje e vender, o cara te pega fácil. Agora, porque a polícia vai lá e investiga quem tá vendendo lanterna de Porsche usada. Né? Agora você tá lá plantando aquela cannabis ali, ó. Cannabisona, você põe aquele farolzão que é desse tamanho, assim, lá, com laser em cima, cannabis vira um... Sabe, uma vez eu tive um... Já acho que cannabis é pequena, né? Não é nada. Não, lá cresce alto Tive uma pra vez caramba. um caso numa república que a cannabis cresceu e saiu pra fora da... Aí tinha uma senhora passando, viu aquelas folhas, chamou a polícia. Puta, merda. E quando eu cheguei na delegacia, era uma porra de uma cana de 2 metros. Eu falei, isso aqui é maconha, meu. Achei que era uma plantinha. O delegado falou, isso é maconha. Eu falei, porra, mas que é isso? Uma vez eu tive um cliente que na foto que saiu do jornal, da delegacia, o cara era pequenininho, a planta... Não, a planta tem 5 metros de A altura. foto, assim, você nem viu meu cliente, que os caras queriam mostrar o tamanho da planta, sabe? Puseram ele do lado pra ter a proporção. É um Assim negócio mesmo. enorme, cara. Vai ser um bambu. Não, é foda. Mas Bom, o nosso bate-papo tá terminando, mas eu vou fazer uma pergunta polêmica e eu vou sacanear o Marcel agora. Ele vai responder se ele quiser. E lá vem. Você já teve rede social? Você já precisou cancelar a rede social por conta de postagem? Cancelar a postagem, sim. Rede social, por enquanto, não. Você já, Marcelo? Ah, eu Olha. Eu preferi sair se do ferrou, Facebook. Ele foi querer fazer graça em cima Não, do não. Palmeiras, ele se lascou. Não foi isso. Eu tenho esse grupo de amigos meus que a gente vai em jogo, a gente vai em todos os jogos do Corinthians, sempre pelo menos um grupo ali de umas 4 pessoas, e hoje a gente tem amigo do ABC, de Adema, Osasco, então o pessoal que a gente foi se encontrando no estádio, montamos um grupo. E a gente fazia churrasco numa pracinha em Itaquera, ali perto do estádio, e a coisa foi crescendo, a gente começou a colocar todo... E decidimos no Brasileiro 2017, quando o Corinthians ia pegar o Palmeiras, fazer um porco no rolete na praça, antes do jogo. A Fofão, jogadora de vôlei, eu tenho foto com ela, tava passando por Itaquera, foi lá, tirou foto com a gente, a Band filmou o nosso leitão O e cara tal. famoso, o cara torcedor famoso. Só que eu era... Advogado de Sorocaba é visto. Eu era integrante da comissão da proteção Olha, animal. olha, Sorocaba. porco lá no rolete.
Mas, poxa, eu sou advogado, certo? Se o porco foi morto dentro do que, como a lei diz, sem sofrimento, foi criado de maneira adequada, tá dentro da lei. Você não matou o porco, não. Eu não sou vegano. E aí eu postei, obviamente, a foto com o porco. Do lado, o porco. E aí começou o pessoal até de uma comissão do Rio Grande do Sul. De Goiás, mas me xingando num nível que no estádio eu nunca tinha sido xingado. Nem quando eu arrumei uma briga uma vez no estádio pra você correr de uma torcida organizada inteira, eu não fui xingado daquele jeito. Os caras são mais liano do que os advogados. São menos agressivos. Não, o pessoal pegou um ódio, assim, absurdo. E aí começaram a pedir pra eu fazer nota de retratação. Eu falei, mas eu sou advogado, eu não cometi nenhum crime, nem ato ilícito civil que seja. Aquilo ali é permitido, tá tudo certo. Comer um porcão. Eu falei, cara, eu já nem gosto de rede social. Eu falei, eu vou sair do Facebook se eu for retratar. E ainda eu não dava conta de ler tanta mensagem me xingando. Você acaba prolongando a história, fazendo retratação. Não, e esse pessoal que é ativista, qualquer forma de fanatismo, né? Ativismo, são muito cegos. Então, não dá pra levar a vida a ferro e fogo como eles pretendem. A minha missão era, como proteção animal, fazer palestra pra não falar de maus tratos. Eu fui fazer palestra na faculdade de veterinária da cidade pra falar da responsabilidade criminal do... Mas você não tá proibido de comer carne. Mas exatamente. Eu sou advogado. Se a lei se fosse proibido, eu não ia postar, obviamente. Uma carne ilícita aqui, o porcão ilícito. Exato, entendeu? Não é que eu matei uma capivara e... Vocês agora no jacaré. Mas eu falei, não tenho nem tempo pra responder. E foi, nunca recebi, sei lá, mais de 3 mensagens no mesmo dia no Facebook. Você recebeu 5 mil no dia. Não sou tão popular. Negócio lotado. Eu li as primeiras, falei, tô fora. Cancelei. Saí da comissão também pra não... É foda. Continuo, faço palestra em escola falando de proteção animal, maus tratos e tal, mas não... O cara foi cancelado, hein? Pô, mural do cancelado aqui no... É que ainda não se usava essa expressão cancelamento na época, mas... Você foi cancelado antes do cancelamento, velho. Aqui no Brasil é isso, né? Se você quiser ter views de alguma coisa, faça cagada, né? Seja cancelado. Opa, então vamos... Não vamos não. Não vamos não. Vamos segurar. Vamos segurar. Qual que são nossos princípios aqui? Princípios? É. Não ser cancelado, não virar meme, não tomar processo e não ser preso. São as 4 regras do podcast nosso aqui, porque né? Esse estúdio aqui chama, né? Chama. O estúdio aqui eu sempre chama. Eu falei, tá falando aqui pro Eduardo. Fala, tem que ter um mural dos cancelados aqui, as fotinhas dos caras que já passou o buraquinho pra cancelar. O Matheus só precisa lembrar de você ver a prescrição do que você fez antes de contar. Você tá sentado num lugar sagrado. Quem sentou aí? Eu tô sabendo que é Campari, meu, Campari. Eu me comportei justamente. Campari ou breja? Eu prefiro entrar nessa polêmica. Coloca um X aqui atrás, nessa parede aqui. Vou colocar aqui um alerta. Eu prefiro um vinho. Vinhozinho. Mas é isso aí, Marcelo. Eu agradeço aqui pelo convite aceito. Muito legal. Ainda que eu tenho aqui todas as formalidades, mas você é amigo nosso. A gente sempre falou, né, Matheus? Pô, vamos trazer o Marcelo. O cara gente fina e tal. Porque vem falar aqui de... Pô, eu advoguei lá pro cara, pra tal, é uma coisa. E tem os advogados que tem ali os seus clientes, trabalha na defensoria, tá ali também na batalha e nós... a gente quer trazer o cara que é amigo nosso que tá na batalha igual a gente, pô. Não quer trazer o cara que vai falar, porque eu advoguei pro cara e ganhei 1 milhão e quando eu tinha 18 anos vai pra PQP. Não, pô. Daí não dá pra dar risada. Não dá pra dar risada. Fica vender uma coisa que não existe. Eu sou um advogado de merda, né? Pô, tem muito advogado bom que trabalha ali, pô, tá lá no osso, trabalha no cliente bom também. Tá lá em São Mateus, que torce São Mateus, em Parelheiros, e principalmente, tem que ser amigo nosso. Sim, tem que ser amigo nosso. Se não for amigo, a gente não traz. Né? Matheus. Com a gente não traz. Matheus, eu tô chamando. Tô bebendo aqui, já tô chamando Marcelo de Matheus. O Henrique não tá acostumado. Não tô acostumado. Foi só uma coincidência, ele conseguiu um patrocínio sobre vinho. Foi só coincidência. Marcelo, agradeço aqui o convite de ter se deslocado lá de Sorocaba, aqui pra São Paulo. Aqui pro nosso L-Ponto aqui do prédio. Eu não sei como vai ser o tal do showzinho do tal do Bruce Dixon aí, mas eu tenho certeza que hoje aqui... Melhor do que isso aqui não vai ser. Não vai ser, é Bruce Dixon, sei lá. Quem é Bruce Dixon perto da gente? Porra, meu. Vai lá no... Até a produção tá rindo ali, ó. Nossa, aqui é os caras, entendeu? Os caras Vou aqui agradecer aqui a Deise, o pessoal do Vinho Ponto lá de Cotia. Gente, esse vinho é uma delícia. Mas que eu derrubar mesmo. Opa. A Deise tá caprichando aqui, viu? No último podcast aqui foi muito bacana, Vinho Ponto aqui, esse vinho, puta, uma delícia. Muito bom. Isso aqui com churrasco vai que é uma beleza, orgânico, tá? Zapanzucum é um Cabernet Sauvignon argentino, by Maurício Lorca. Comprem vinho, bebo com 13%, pô, uma delícia. Deise,
Vinho.cotia, agradeço aqui novamente Conversa o regada presente. vinho aqui. E, Matheus, passo a palavra aqui. E o Mário, hein? O Mário tá em Nova York de novo? Não, Paris, onde que ele foi no jatinho dele, dele, né? Acordou, não sabia nem onde tá. Acordei, tô aqui no Rio de Janeiro agora, aqui na frente do mar. Lag, né? Eu acho que ia ter réplica da história do ônibus do swing, mas... Não, porque ele não veio. A história do ônibus do swing apareceu, o ônibus da Suruba, né? Veio uma história aí de que o Mário foi no negócio do ônibus da Suruba. Ele não veio se explicar no outro podcast, não veio agora de novo, pô. Achou mentindo na explicação. Eu achei isso, tá com medo de explicar, viu? Mas tem que ver se ele não tá pegando esse ônibus, a linha que é a última viagem da sexta-feira à noite, aí não chega no sábado mesmo, não sabe onde tá. Não consegue acordar em qualquer lugar lá. Eu acho que a gente vai precisar fazer... Ele jogou a bomba pro Fabrício, né? Eu acho que a gente vai precisar fazer uma live com Mário e Fabrício pra explicar a história do tal do... Uma cariação aqui no podcast. Marcelo, obrigado, Matheus. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Foi um papo muito legal, a gente deu muita risada. Segue aí o Marcelo nas redes sociais, que ele não posta nada, falou que não posta nada, mas segue ele. Vai voltar a postar. Marcelo, eu tenho a conta no Instagram, mas eu nem sei meu arroba, pra você ter uma ideia. Marcelo Savoy Pires Galvão, deve aparecer se procurar pelo meu nome. Marcelo Savoy aparece, vai começar a postar 50 stories por dia. Eu preciso dar uma movimentada lá, realmente tá... estou aqui acordando. Sem porco no rolete, porque a gente não perde mais. Mas eu vou te falar que também a fase do meu time não tá ajudando a fazer nem espetinho hoje em dia. E o palmeirense come o quê quando quer zoar o Corinthians? Não dá pra comer gambá, né? Não dá pra comer galinha preta. Gavião não pode, porque é um animal silvestre. Não pode. Estão comendo caviar, cheio de dinheiro, tem avião. Allianz Parque, não sei o quê. Outra pegada. Eu agradeço o convite, pessoal. É sempre um prazer conversar com vocês. A gente sempre se diverte muito nas nossas lives. E aqui ainda presencialmente, podendo tomar um vinho. Ainda... E no que vai matar o vinho, hein? Vai tomar Marcelo, na garrafa. Eu só preciso agora parar nesse vinho até a hora do show, senão... Só vai dormir no show, né? Tava dormindo. Vinho finalizado. Mas obrigado, pessoal. Valeu. Contem comigo sempre. E aqui o pessoal, o nosso grupo, ele é fechado, né? Ali nós damos risada, né? Lá é uma zoeira um pouco mais pesada. Ali é o proibidão jurídico mesmo. A sorte que todo mundo é de confiança. Se vazar o negócio lá, tem político que foi fazer graça lá fora e no grupo de futebol rodou, né? Rodou. Sentou aqui também. Sentou a cadeira descancelada ali. Tem um X aqui, ó. Eu acho que eu vou ficar um tempo sem reativar meu Instagram por via das dúvidas, só pra desintoxicar. Essa cadeira é maldita. É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Falou, gente. Obrigado. Um abraço Valeu, aí, Marcelo. Tchau, obrigado, Marcelo. Pessoal da produção aí. Muito obrigado, gente. Valeu. Falou.